Fala galera, a gente está aqui hoje para ter mais uma aula, física. Eu sou o professor Rafael e o tema da aula de hoje é notação científica. Bom, o que é a notação científica? A notação científica nada mais é do que uma maneira compacta, de escrever números que são muito grandes ou números que são muito pequenos, usando para isso um artifício que são as potências de 10. Então esse que foi o objetivo da criação da notação científica, simplificar a escrita de números que têm muitos algarismos, números que são muito grandes, têm muitos zeros, ou números que são muito pequenos. Para isso, para que eu diga que o número está de fato escrito na forma de notação científica, a gente vai ter que ter esse número num formato específico, que é justamente esse aqui. Então, o número que ele está em notação científica, ele tem que ter esse formato, um número que eu estou genericamente chamando de A, vezes uma potência de 10, ou seja, vezes 10 elevado a um expoente, que eu vou chamar aqui genericamente de N. Esse expoente N, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo e ele pode ser igual a zero. Já esse número que está na frente da potência, o A, ele tem que obedecer a esse critério. O A ele tem que ser, ao mesmo tempo, maior ou igual a 1, e menor do que 10, ou seja, o número que vem antes de 10 aqui, que é o A, ele vai ter que ser um número de 1 até 9,9999. Ele não pode ser um número menor do que 1, tipo 0, alguma coisa, e ele não pode ser igual a 10, nem maior do que 10, então ele vai de 1 até 9,99 e assim sucessivamente. Bom, para escrever um número em notação científica, a gente vai usar algumas técnicas para facilitar a aprendizagem de vocês. Bom, primeiro, vamos começar pelos números que são muito grandes, números que têm muitos zeros. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser tentar fazer com que ele fique com essa aparência aqui, um número vezes uma potência de 10. Então, vamos ver nos exemplos, que eu acho que fica mais fácil de entender nos exemplos. Bom, então eu tenho aqui no meu primeiro exemplo, o exemplo A, o número 1 trilhão, que é um número que tem 12 zeros. Eu quero escrever esse número na forma de notação científica. Como é que eu vou fazer? O primeiro passo para que ele comece a ficar com aquela cara é adicionar uma potência de 10. Nesse caso, a potência de 10 que eu sempre vou adicionar vai ser o 10 elevado a zero. Por quê? Quanto que é 10 elevado a zero? 10 elevado a zero é igual a 1. Qualquer número elevado a zero é sempre igual a 1. Então, 10 elevado a zero é 1. 1 vezes 1 trilhão vai dar o próprio 1 trilhão. Então, ao adicionar essa potência, eu não estou alterando o número. Segundo passo vai ser identificar a vírgula. Em números muito grandes, a vírgula ela vai estar sempre depois do último algarismo. Então, depois desse último zero, eu vou colocar a vírgula. Então, agora que eu tenho esse número aqui, 1 trilhão vezes 10 elevado a zero, eu consigo comparar com isso aqui. Então, tem um número vezes uma potência. Só que o meu número ele é maior do que 10. E de acordo com a regra, ele não pode ser. Então, o que eu vou fazer para que esse número fique menor do que 10? Eu vou mover a vírgula para a esquerda. Só que cada casa decimal que eu pular com a vírgula, eu tenho que adicionar uma unidade aqui no expoente da potência. Por quê? Porque eu tenho que continuar escrevendo o mesmo número. Se eu não alterar a potência, ao mudar a vírgula, eu vou estar alterando o número. Por exemplo, se eu andasse uma casa só, em vez de 1 trilhão, teria 100 bilhões. Então, para que continue sendo 1 trilhão, eu acrescento uma unidade aqui no expoente. Então vai ficar 100 bilhões vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10 e 10 vezes 100 bilhões dá 1 trilhão. Continua sendo o mesmo número. Só que a gente não vai fazer assim passo a passo. A gente vai fazer direto. Então eu vou andar com a vírgula até o número ficar menor do que 10. Então eu vou contar aqui. Eu até destaquei de vermelho as casas decimais que a gente vai pular com a vírgula. Então eu andei aqui com a vírgula.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, quando eu coloco a vírgula aqui, vai ficar 1,0. Quando o número depois da vírgula é o 0, não preciso escrever, não posso escrever só o 1. Vezes 10, que é a base da potência. E o expoente, que era 0, vai passar agora a ser 12, porque eu andei 12 casas decimais. Então, eu coloco 12, que é a quantidade de números que eu pulei com a vírgula aqui em cima. Então, 1 trilhão é igual a 1 vezes 10 elevado a 12. Olha que interessante, aqui eu tinha 13 algarismos para escrever um número, e eu consigo escrever esse mesmo número com 1, 2, 3, 4, 5 algarismos. Então, essa é a vantagem da notação científica. Exemplo B, eu tenho aqui o número 1.200.000. Quero escrever esse número em notação científica. Primeiro passo, coloco a potência, 10 elevado a 0. Segundo passo, identifico onde está a vírgula. Terceiro passo, vou andar com a vírgula para a esquerda até o número ficar menor que 10. Então, eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, quando eu ponho a vírgula aqui, o número fica 1,2. Daqui, ó, 1,2. Então, vai ficar 1,2, repete a base, que é o 10, e o expoente passa a ser 6, porque eu pulei 6 algarismos. Importante ressaltar que eu pulei o 2 também, então tem que contar ele também. Muitos alunos acabam pensando que é só contar a quantidade de zeros. Não, você vai contar o número que você pulou a vírgula, independente de for 0 ou não, ok? A gente também pode, né, ter, por exemplo, aqui, ó, números negativos. A gente vai seguir o mesmo critério, independente se o sinal for positivo ou negativo. Então aqui, por exemplo, eu tenho o número 602, menos 602. Quero escrever ele em notação científica. Primeiro passo, acrescenta a potência, 10 elevado a 0. Segundo passo, identifica a vírgula. O 602, numericamente falando, e não importando o sinal, ele é maior que 10. Então vou ter que andar com a vírgula para a esquerda. Vou andar com a vírgula 1, 2 casas. Então vai ficar, repete o menos, né? Menos, coloquei a vírgula aqui, então fica 6,02. Como eu tenho um número que não é 0, tem que escrever ele aqui, né? Repete o 10, como eu andei 2 casas, expoente 2. Então fica menos 6,02 vezes 10 elevado a 2. Essa é a forma de escrever este número em notação científica. Também podemos escrever números que são muito menores que 1, números muito pequenos, em notação científica. A única diferença é que agora eu vou andar com a vírgula até o número ficar igual ou maior que 1. E eu vou andar com a vírgula para a direita. E quando eu ando com a vírgula para a direita, o expoente da potência vai ser negativo. Então eu vou estar subtraindo no expoente a quantidade de casas decimais que eu andei. Exemplo. Eu tenho aqui o número 0,000004. É um número que tem aqui depois da vírgula 5 zeros, tá? E eu quero escrever esse número em notação científica. Primeiro passo, novamente, eu vou colocar a potência vezes 10 elevado a 0. Então, coloco a potência, né? 10 elevado a 0 é 1, e 1 vezes esse número dá ele mesmo. Ok. Nesses casos, desses números, eu não preciso me preocupar em colocar a vírgula, porque a vírgula neles já vem explícita. Então, eu vou apenas comparar isso com aquela regrinha lá, do A vezes 10 elevado a N. O A, ele não pode ser menor do que 1. E 0,00004 é menor que 1. Então, vou ter que andar com a vírgula para a direita, né, para até o número ficar igual ou maior que 1. Mas ele também não pode ficar maior que 10, lembre-se disso. Então, eu vou andar com a vírgula aqui. A vírgula já está aqui. Então, eu vou andar com a vírgula 1 casa, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar a vírgula depois do 4. Então, vai ficar 4 vezes 10. Eu andei 6 casas, então, elevado a 6. Como eu andei para a direita, coloco o sinal de menos. Então, vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 6. Não esqueçam o sinal de menos. Uma coisa que os meus alunos erram é que eles costumam contar o primeiro número, só que a vírgula já está depois dele. Então esse primeiro zero a gente não conta, ok? Segundo exemplo, eu tenho outro número aqui, ó, 0,000000016, né? Quero escrever ele em notação científica.
Coloca novamente o 10 elevado a zero e conta quantas casas eu vou ter que andar para a direita até o número ficar igual ou maior a 1. Então eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quando eu ponho a vírgula aqui, fica 1,6. Está aqui, 1,6. Repete o 10, andei 12 casas, então menos 12. O menos porque a vírgula foi deslocada para a direita e o 12 porque eu pulei 12 números com a vírgula. Ok? Vamos complicar então, né? O negócio está ficando fácil, vamos dar uma complicada. Mais um exemplo aqui. Ó. Eu tenho 300 vezes 10 elevado a menos 1. Esse número ele não está escrito em notação científica, por quê? Porque o 300 é maior que 10. Nesse caso, eu já tenho uma potência de 10, então não vou precisar acrescentar o 10 elevado a zero. Eu vou apenas precisar condicionar esse 300, né, àquele critério de ficar entre 1 e 9,9. Então o que eu vou ter que fazer? Identifico a vírgula depois do último zero do 300, e aí eu vou andar agora aqui até ele ficar menor do que 10, menor do que 10. Então vamos lá, vou andar uma, duas casas. Então eu vou colocar a vírgula aqui, vai ficar então 3,0, que é só 3, né? Não precisa colocar o vírgula 0. Repete aqui, ó, vezes 10 já tinha o menos 1, só que como eu andei duas casas para a esquerda, eu somo duas unidades lá na potência. Quando era 0, eu não precisava fazer isso, era só pôr direto, mas quando já tem um número, eu tenho que fazer a operação. Então vai ficar menos 1 mais 2, que vai dar 1. Então fica 3 vezes 10 elevado a 1. Essa é a forma correta de escrever esse número em notação científica. Também posso ter aquele caso de um número pequeno vezes uma potência. Aqui ele não está em notação científica porque o número que vem antes do 10 é menor do que 1. Então o que eu vou ter que fazer? Pegar a vírgula, deslocar ela para a direita. Então eu vou andar com a vírgula uma, duas casas. Quando eu paro com a vírgula aqui, fica 6,25. Está aqui o 6,25. O vezes 10 elevado a menos 2 já tinha. Como eu andei duas casas para a direita, menos 2. O menos porque é para a direita e o 2 porque foi duas casas decimais. E aí tem que fazer a operação. Menos 2 com menos 2, menos 4. Então fica 6,25 vezes 10 elevado a menos 4. Tá? Uma coisa que os alunos costumam errar é achar que vai fazer jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Não, no expoente isso não acontece. No expoente você vai fazer o seguinte. Se os sinais dos dois expoentes forem iguais, você repete o sinal e soma. Sinal igual, os dois negativos. Repete o menos e soma. 2 mais 2, 4. Se os sinais forem diferentes, como no exemplo de cima, você vai repetir o sinal do maior, no caso mais, que não é obrigatório colocar, e fazer o maior menos o menor. 2 menos 1, beleza? Se você gostou do vídeo, dá um joinha aí e até a próxima aula.